Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar nesta oportunidade Mateus capítulo 26, do verso 57 até o 68. O trecho que fala de Jesus diante do Sinédrio, esse estabelecido no palácio do Caifás, sumo sacerdote. Assim, toda a trama volta-se à casa do sumo sacerdote, como já apresentado e indicado nos versos 3 ao 5 do mesmo capítulo 26. Assim, após prenderem a Jesus, aqueles que o prenderam levaram-no à casa de Caifás. Diz assim o verso 57. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Assim, todo o elenco é formado. Caifás, o sumo sacerdote, e como tal, aquele que preside o sinédrio. O sinédrio é o tribunal maior judaico, composto por sacerdotes, escribas e anciãos. Os anciãos representam os leigos, sacerdotes, pertence à classe sacerdotal, o clero nesse sentido. Os escribas são os esclarecidos nas escrituras, os estudiosos, os doutores, e os anciãos são os leigos, aqueles que não têm a função clerical, não têm o sangue sacerdotal e também não têm a formação nas escrituras como os escribas. Então, o que daria a eles esta posição de pertencer ao sinédrio? Seria, então, o status promovido pela riqueza. São pessoas de status elevado, ricos, donos de muitas terras, que, assim, pela riqueza, possuem a condição, o status, pertence à elite governante e, então, tem o seu lugar no sinédrio. Sacerdotes, escribas e anciãos. É importante observar o que cada uma dessas classes significam e representam na sociedade judaica dos dias de Jesus. Todas as três formam a elite governante, as autoridades nos dias de Jesus. Então, estavam reunidos essas autoridades, sacerdotes, aqui representado pelo sumo sacerdote, mas ao longo do texto a gente vai perceber que sacerdotes também estavam presentes, escribas e anciãos, todos reunidos, já tramaram nos versos 3 ao 5 e esperando agora a chegada da guarda trazendo o prisioneiro. E assim o verso 57 indica essa condição. Prenderam Jesus, como já visto no trecho anterior, e o lugar para onde levaram estavam reunidos o sinédrio, provavelmente à noite, o que era ilegal dentro das leis judaicas. Verso 58. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, entre os guardas, para ver o fim, ou seja, para ver onde isso terminaria. Já indicado no trecho anterior, que terminou no verso 56, os discípulos todos deixando-o fugir. Com exceção, a gente vê agora, de Pedro, que foge no primeiro momento, mas volta-se e o segue de longe. O verbo usado aqui para seguir é um verbo que aparece ao longo do Evangelho para o discipulado, para o seguir Jesus como discípulo. Então há um ensino nesse segmento de Pedro com a observação seguinte, de longe. Um discípulo que está seguindo, mas não de perto, e sim de longe. Ele segue até a residência do sumo sacerdote, até o palácio, e não diz exatamente qual é o seu propósito, qual é a sua intenção. Se ele realmente vai se entregar ou o que ele espera que vai acontecer. O texto apenas diz
que ele está ali para ver, né, para contemplar como que a situação vai terminar, qual vai ser o fim de Jesus, se ele vai reagir como ele tanto espera que faça, como já ele indicou no capítulo 16, aconselhando Jesus a tirar de ideia que vai morrer, que vai ser entregue nas mãos das autoridades, estimulando a reação, né, tanto a espada tomada por um dos que estavam com ele, com Jesus, que Mateus não indica o nome, também mostra uma atitude de reação violenta. Então, o texto não diz exatamente o que Pedro espera que vai acontecer, ou o que ele quer que aconteça, qual é a sua participação no processo, apenas diz que ele está como um discípulo que segue de longe para contemplar como que as coisas irão terminar. É claro que isso já prepara o caminho para o trecho que se seguirá, que é a negação de Pedro, uma vez que ele está ali no ambiente em que Jesus está preso e será confrontado. Então, também o verso 58 contribui para dar a fundamentação para o texto que se seguirá, que é a negação de Pedro. O verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, ou seja, os principais sacerdotes, como já disse, faziam parte do processo do sinédrio. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Bem, então havia uma investigação, não apenas para saber o paradeiro de Jesus, onde ele estaria, como fariam para prendê-lo, mas também há uma outra investigação para levantar as provas, para então executá-lo e decretar a sua morte. Não era só prendê-lo, precisava provar o seu crime. Então, diz o texto que eles procuravam testemunhos, que o evangelista vai dizer testemunho falso contra Jesus. Verso 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Bem, parece um pouco contraditório dizer que não acharam e se apresenta, e muitas se apresentaram. É muito provável que o evangelista queira nos dizer que, apesar de terem achado muitas testemunhas falsas, o testemunho delas não batiam uma com a outra. A gente vai perceber logo no decorrer do texto que tem também uma fundamentação no Antigo Testamento, são necessárias duas testemunhas para que o depoimento seja estabelecido. Bem, as muitas testemunhas apresentadas, que o texto diz que eram falsas, provavelmente não estavam coadunados seus testemunhos, ou seja, não encontraram duas que falassem as mesmas coisas para que o testemunho fosse confirmado uma pela outra. Aí, de repente, diz o verso, né, afinal apareceram duas afirmando, ou seja, então no conjunto de testemunhas apresentadas, duas falaram duas coisas iguais, e isso era o que se buscava, uma autenticação em que duas testemunhas falam ou dão o mesmo depoimento, para então confirmar a acusação. Então o texto diz que afinal compareceram duas, afirmando, ou seja, as duas falando a mesma coisa. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Bem, a questão do falso testemunho, que está na lei, que é pecado, pode ser conferido em Êxodo capítulo 20, verso 16. Entre os 10 mandamentos, o 9º diz: não darás falso testemunho. E a necessidade de duas para a confirmação de depoimento está em Deuteronômio capítulo 19, verso 15, que pode ser lido e conferido por vocês. Bem, a questão das testemunhas terem dito que o ouviram dizer que o santuário de Deus, que ele destruiria o santuário de Deus e reedificaria em 3 dias,
No Evangelho de Mateus não há em nenhum momento Jesus falando essas palavras, ou seja, no Evangelho de Mateus em nenhum momento Jesus diz que ele vai destruir o templo e em 3 dias ele mesmo vai reconstruir. Não há essa informação no Evangelho de Mateus. No entanto, no Evangelho de Mateus, Jesus sim diz que o templo será destruído, mas ele não diz que o sujeito dessa destruição será ele. Por exemplo, capítulo 24, versos 1 e 2, ele fala, o templo vai ser destruído. No final do capítulo 23, também é dito, a vossa casa ficará deserta. Também no capítulo 21, verso 21, quando ele fala que se tiveres fé, podereis lançar este monte, o monte do templo, no mar e ele irá, é também uma profecia a respeito da destruição do templo. No entanto, em nenhuma passagem do Evangelho de Mateus, Jesus diz que ele faria isso, mas que o templo seria destruído, sim. No caso, as testemunhas, que são falsas, vão dizer que ele disse que destruiria. E aí está a falsidade do testemunho delas, que é indicado ali. Também no capítulo 12, verso 6 do Evangelho de Mateus, Jesus disse que ele é maior do que o templo. Então, essas palavras, sim, encontram no Evangelho de Mateus, mas nenhuma dizendo que ele mesmo vai destruir o templo, que foi destruído no ano 70, ou seja, os leitores do Evangelho de Mateus sabem que o templo foi destruído, pois o Evangelho é produzido depois dos anos 70, ou é redigido necessariamente, depois dos anos 70, e a igreja que vai ler o Evangelho de Mateus já sabe que o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, então a audiência do Evangelho já sabe quem vai destruir. No entanto, se interpretava que essa destruição por Roma era enviada por Deus como castigo pela rejeição do Filho de Deus. Assim, a igreja primitiva interpretava, e o Evangelho de Lucas deixa isso bem claro, que a destruição do Templo de Jerusalém era uma ação de Deus, usando os romanos como instrumento para punir os judeus por terem rejeitado o Messias, o enviado de Deus. Bem, e aí diz o verso 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Bem, ou seja, o silêncio de Jesus tem 2 dimensões. Uma, cumpre-se Isaías 53, verso 7. Ele não abriu a sua boca. E a outra dimensão é o fato de Jesus menosprezar o tribunal. Ou seja, ele não aceita aquele tribunal, ele não reconhece aquele tribunal como um tribunal imparcial, justo, guiado por Deus. Ou seja, ele despreza o tribunal. Então, não falar, não responder às perguntas implica em menosprezo ao tribunal e também cumprimento do servo sofredor de Isaías 53, verso 7. O verso 63 diz, Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem, Jesus já ensinou lá no capítulo 5 sobre a questão do jurar em nome de Deus. No entanto, aqui o sumo sacerdote exige sobre o juramento que Jesus responda se ele é realmente o Cristo, o Filho de Deus. A questão que vai ser debatida na resposta de Jesus e nos leitores do Evangelho de Mateus é que há uma compreensão equivocada sobre o Cristo, o Messias, que transparece nas palavras do sumo sacerdote, que não são diferentes das palavras de Pedro no capítulo 16. Havia muitas interpretações distintas sobre o Messias. Muitas variações se tinha sobre quem seria o Messias, como ele viria, o que ele faria. Ou seja, não havia no judaísmo nos dias de Jesus um pensamento único sobre a figura do Messias, sobre o seu caráter, sobre a sua vinda, sobre as suas realizações. Havia vários pensamentos.
Um desses pensamentos do Messias, que seria um guerreiro que viria estabelecer pela guerra, pela arte política, militar, o reino de Deus, é a interpretação que o sumo sacerdote apresenta aqui, que Pedro também já apresentou e esperava, e muitos também esperavam. És tu o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, é você mesmo que vai estabelecer essa revolta e o reino de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Ou seja, a resposta de Jesus não confirma e não nega. Ela fica neutra. Você que está falando. Ou seja, eu não confirmo e não nego. Por quê? Porque confirmar não seria possível, porque o conceito de Messias que o sumo sacerdote tem não é o conceito que Jesus estabelece, que Jesus se apresenta, e que a igreja também vai crer como audiência do Evangelho de Mateus posteriormente. Por isso, é o Messias, mas não esse Messias que você imagina que eu seja. Então, ele diz, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então há aqui uma equivalência do Messias com o Filho do Homem. Bem, o Messias que Jesus se apresenta sendo é equivalente ao Filho do Homem, que ele dizia, muitos momentos anteriormente, que seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Esse Filho do Homem não é exatamente aquela figura que se esperava do Messias com poder militar, de força, de guerra, de violência e estabelecimento do reino de Deus. Então há um contraponto entre que Messias Jesus realmente é. Então a referência é aquele que é o Filho do Homem, que ainda virá nas nuvens, como indicado no livro do profeta Daniel. E será visto como Todo-Poderoso, vindo à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Bem, essa é a esperança da audiência do Evangelho de Mateus, da igreja que lê o Evangelho de Mateus, que Jesus é o Messias, é o Filho do Homem, que virá, estando assentado à direita de Deus, virá sobre as nuvens do céu. Verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Bem, como as testemunhas estavam confusas, não estavam falando as coisas de forma coerente, agora as próprias palavras de Jesus tornam-se prova, evidência da sua blasfêmia, do seu pecado mortal, como indicado em Levítico capítulo 24, verso 16, que blasfemar contra Deus traria como consequência a morte, a execução por apedrejamento, como está em Levítico capítulo 24, 16. A reação do sumo sacerdote rasgando as suas vestes equivale ou é parecida com a ação de Ezequias, no segundo livro dos Reis, capítulo 19, basicamente de 1 a 7. Então sugiro você que faça uma leitura de 2 Reis, capítulo 19, para compreender o que significa ali o rei fazendo isso e aqui o líder do povo, que é o rei do momento, o rei judaico do momento é o sumo sacerdote, a autoridade maior judaica. E como ele, a autoridade maior judaica no momento, reage à blasfêmia, semelhantemente como Ezequias reagiu em 2 Reis capítulo 19. Então é interessante fazer essa leitura para estabelecer a equivalência, a referência. Então agora o sumo sacerdote, como líder do Sinédrio, diante de todo o Sinédrio, aponta, bem, agora todos vocês ouviram o que ele disse, é blasfêmia, ele se coloca como enviado de Deus e eles não aceitam isso, eles rejeitam. Então, se eles não acreditam nisso, ele está blasfemando. Então foi ouvido e a resposta que todos vão dar, verso 66. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Bem, agora é dada a sentença. O Sinédrio sentencia-o
à morte. No entanto, a gente vai observar nos textos que se seguirão que, apesar do Sinédrio ter dado a sentença de morte contra Jesus, eles não a podem executá-la. Sob o governo de Roma, nesse momento da história, o Sinédrio judaico tem a autoridade, a autonomia para julgar os casos relacionados às suas leis, aos seus costumes, ao seu país, ao seu povo. No entanto, é vedado a esse Sinédrio a execução da pena de morte. Então, por mais que eles decidam executar Jesus, eles não podem executar, precisariam de Roma, precisarão que o Pilatos, o governador romano, este sim dê a sentença de morte, o que eles vão construir, ir a Pilatos para pedir que ele faça ele dê a sentença de morte, uma vez que eles não podem executar a sentença de morte. Diante disso, o verso 67 mostra-nos que então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, ó Messias, quem é que te bateu? Bem, diante da situação de que eles não podem executar a pena de morte, então eles vão fazer aquilo que podem, que é a violência, a humilhação. Então, cuspir nele é um ato de humilhação, é um ato de dizer, olha, você é culpado, você é um indigente, você não vale nada, você blasfemou contra Deus, você se torna uma pessoa nula. Então, o cuspir envolve a humilhação, a condenação e, consequentemente, a violência. Davam murros e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu. É o instrumento que eles têm, é a violência, é a tortura, é a humilhação. É assim, fazem com Cristo porque acreditam que ele blasfemou. Rejeitam o enviado de Deus, rejeitam o senhorio de Cristo e assim executam o mal sobre si mesmos, que ao longo do texto a gente vai observar. Assim finaliza-se esse processo de Jesus diante do Sinédrio, mas o fim de todo o processo não é aqui, será finalizado diante do governador romano Pôncio Pilatos. Um abraço.